Olá, queridos advogadas, advogados e aspirantes advogados, sejam bem-vindos ao canal Beabá da Advocacia. Neste canal, eu vou te ensinar a iniciar a sua jornada jurídica, a começar a sua carreira jurídica. Meu nome é Maria Edna, eu sou advogada com experiência há 19 anos e estou aqui para te ajudar a galgar o seu início como advogado. Então já se inscreva aí no canal, ative o sininho para você ser lembrado das nossas aulas. Será uma sequência de aulas muito proveitosas, visando a segunda fase agora da OAB, para que você tire o maior conhecimento possível prático das provas que a gente vai analisar. E hoje a gente vai fazer análise de uma prova de Direito Civil de 2019. Então é a prova da segunda fase, é a prova aberta, e a gente vai analisar a peça processual, a questão prática da peça processual. Fique ligado e não se esqueça de se inscrever. Antes de começar a análise da nossa peça processual, eu vou falar sobre alguns princípios, alguns pontos básicos, prévios e necessários para que você possa dar um pontapé, para que você possa iniciar a sua prova. Mas antes mesmo de falar da prova propriamente dita, desses pontos, eu quero falar para vocês o seguinte: ninguém nasce sabendo. A gente aprende no caminho. A gente pratica fazendo. A gente aprende a fazer fazendo, certo? Eu me lembro que quando eu passei no concurso do cartório, na verdade, eu estudei muito para fazer a prova do cartório, toda a teoria, esgotei o edital de cima a baixo, mas a parte prática eu não sabia. Embora eu tivesse sido aprovada em outros 2 concursos, esse fosse o meu 3º concurso, esse fosse o meu 2º cartório que eu assumi, eu me lembro que imediatamente no dia que eu abri as portas, chegou uma pessoa e me pediu para fazer uma guia de TBI. Na teoria, eu sabia o que era uma guia de TBI, eu sabia para que serve uma guia de TBI. Mas e agora? Eu não sabia fazer, eu não sabia confeccionar, eu não sabia elaborar, eu não sabia o que tinha nessa guia de TBI. O que precisava ter? Quais eram os requisitos que precisava conter? Porque a guia era um formulário. E olha, gente, por isso que eu falo com vocês que a gente precisa ter a prática. E eu não tinha feito estágio em nenhum cartório para poder assumir. A gente não tinha uma parte de curso, como a gente faz, né, como o juiz faz, né, a gente não tinha isso. A gente assume, escolhe, assume e já abre as portas, recebe, já abre as portas. Então, o que aconteceu? Eu passei carão. Por quê? Eu não sabia que não existia na internet. Eu achei que aquilo ali eu poderia tirar da internet. E na hora que eu me deparei com um cidadão, né, querendo o meu serviço, eu simplesmente respondi para ele assim: eu estou sem internet. Você pode voltar amanhã? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente tem a prática, fica muito mais fácil. E talvez naquele momento, se eu tivesse aquela prática, eu já teria de pronto a condição, a possibilidade de atender aquele cliente, né? E não teria passado esse vexame. É lógico que depois eu consertei tudo, né? E o cliente era um contador e ele passou a fazer o serviço dele lá no cartório. Mas eu poderia, naquela situação, ter simplesmente perdido o cliente ali. Então, a prática é muito importante. Não se nasce sabendo, a gente aprende no caminho. Então, vamos lá? A nossa análise dos pontos principais para iniciar a prova prática. Então, vamos à análise da parte prática da prova.
que foi a prova aplicada em janeiro de 2019, que foi a prova de Direito Civil, a prova prática da segunda fase da OAB. O primeiro ponto que a gente tem que analisar aí é o seguinte: quando você pega a prova, você tem que interpretar essa prova. Então, o primeiro ponto a ser analisado é a questão da interpretação. É você entender o que está ali, né? É você saber de que está falando. É você interpretar. Nós vamos ver uma provinha, nós vamos fazer análise dessa prova e vocês vão ver, provinha nada, né? Que é importante a interpretação para que nenhum ponto dela deixe ser passado. Não pode passar nada despercebido, né? Então, a gente sabe que tem muita pegadinha, que tem muito detalhe. Então, é importante que nada deixe de ser analisado. O segundo ponto, que a gente precisa observar na hora que você pegar a peça. Então você leu, interpretou, analisou ali. O que é que você tem que fazer? Você tem que identificar qual é a peça processual. Nós estamos falando aqui de direito civil. Então a gente sabe que o direito civil é muito amplo. Então abrange muitas peças. E aí, o ponto mais importante é você analisar e descobrir que peça é essa. Porque se você não analisa corretamente, de nada adianta. Se você fez a análise errada, toda a sua tarefa daí por diante fica perdida, né? Tudo que você fizer, se você colocou a peça errada, todo o resto, tudo que você escreveu vai ficar perdido. De nada vai adiantar. Então, segunda coisa importante é você identificar. É um inicial, é uma contestação, é uma impugnação, é um recurso. Aí, né, você vai a partir daí fazer seu texto. O terceiro ponto que a gente tem que observar também é que você está com a lei seca. Tudo está na lei seca. Basta que você esteja preparado para localizar, para saber identificar lá no código para confeccionar o seu texto, tá? Então, se você souber descobrir onde está aquela matéria dentro da lei seca, você já está com 50% do caminho andado. Mas não basta simplesmente citar a legislação. Né? A tarefa do advogado, a nossa tarefa não é citar a legislação, principalmente porque se não for lei especial, a gente nem precisa citar. A gente usa a fundamentação, né? A gente, como advogado, a nossa tarefa, a tarefa do advogado é apresentar argumentos convincentes, fundamentados naquele dispositivo. Então, a legislação seca só, você simplesmente citar, não basta. Você tem que usar a lei como argumento para o seu texto e como fundamentação legal para ele. Vamos ao quarto ponto. O quarto ponto é o seguinte: depois que você fundamentou o seu texto, depois que você já descobriu qual é a legislação que você vai usar, você tem que concatenar as ideias numa sequência lógica. Porque o que eu mais vejo nas petições que eu corrijo, que eu olho, de estagiário, de advogado iniciante, são petições em que não há coerência e não há coesão. Coerência e coesão são muito importantes. Que um texto sem coerência fica ininteligível. Então, o que a gente tem que fazer? Observar a ordem em que o caso é apresentado. E se você não observa a ordem em que o caso é apresentado, você pode colocar as coisas de forma desordenada. Então, é importante que essa ordem do texto irá te dar um norte na escrita, para você fazer um esquema aí. Eu até aconselho a você fazer um esquema.
pegou sua petição, analisou, e aí você vai apontando numa parte, né, num papel à parte, quais são os pontos que vão ser escritos, que vão ser abordados, os pontos-chave que vão ser abordados por você. E quando você fizer isso, você faz numa sequência lógica, para o seu texto ter coerência. Senão, o seu texto vira uma bagunça só e acaba atrapalhando. O quinto ponto é muito, gente, muito importante. Isso é bem sutil até nos textos. É você ter cuidado para não elaborar o seu texto em desfavor do seu próprio cliente hipotético ali. Porque às vezes certas coisas que você vai falar ali, que você está usando aquele argumento até contra o seu cliente. Então você tem que observar se aquele argumento que você está usando, ele está sendo a favor ou contra o seu cliente, né? Para você fazer bem essa sua prova prática. E o sexto e último ponto é que só se aprende a fazer fazendo. Então, se você exercita isso todo dia, se você faz isso todo dia, você vai aprimorando cada vez mais. É o aprender a fazer fazendo, né? Então, eu aconselho a você fazer provas práticas e corrigir essas provas práticas e conferir, analisar. E sempre que você for fazendo, você vai fazendo melhor, tá? Então, o ideal aí é que você peça a uma outra pessoa que tenha experiência, mais experiente, que tenha mais conhecimento técnico, que tenha mais conhecimento prático para fazer a correção. E aí você vai perceber onde você tá errando, né? O que você já acertou, o que pode continuar, o que tem que ser mudado, o que tem que ser alterado, tá? Esses são os 6 pontos básicos que você precisa para iniciar, para você dar o primeiro passo, para te dar o caminho aí para iniciar a sua prática advocatícia.